Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos vocês aqui presentes nesse evento, nessas discussões técnicas que nós vamos ter. A ideia de fazer o quarto fórum de hidrogênio com a temática um pouco diferente. Nós viemos discutindo no Brasil esse tempo todo com a BIV, Fernanda Delgado participou de várias discussões com a gente. Nós tivemos também várias discussões com a BH2, com as comissões do Senado, comissões do Congresso. Nós agora temos um marco regulatório que está num processo de regulamentação de alguns elementos a partir de alguns normativos que ainda vão estar saindo. Então, qual é a discussão do evento? Trazer o acoplamento. Está no momento de nós começarmos a transformar efetivamente essa economia numa economia de baixo carbono. Durante muito tempo, nós ficamos discutindo a questão da pesquisa, ficamos discutindo a questão regulatória, ficamos discutindo aquilo que poderia ser feito para estruturar essa economia. Nós precisamos agora criar a união entre governo, empresa, universidade, fazendo com que as políticas, as decisões estratégicas empresariais, as pesquisas das universidades possam estar unidas para fazermos com que as empresas efetivamente disparem o processo. Fernanda está sempre discutindo isso, por onde ela passa fazendo as palestras dela, dizendo de que é extremamente importante que nós consigamos fazer com que o setor privado se sinta atraído por esse negócio para começar efetivamente a fazer seus investimentos. Então, nós estamos no momento onde aqui nessa mesa nós trouxemos o Senai Cimatec, com suas pesquisas que foram realizadas, principalmente pesquisas desenvolvidas junto com o setor privado, trazendo soluções tecnológicas, trazendo aprimoramento de rotas, fazendo com que o Cimatec Park seja um centro de excelência, para que a gente possa estar fazendo com que as empresas efetivamente deixem de ser estranhas à universidade, como afirmado pelo professor Delano, fazer com que as empresas se aproximem da pesquisa em busca de soluções. O ICITER está aqui porque ele efetivamente é uma rede de articulação de ICTs. O ICITER, assim como o Senai e Cimatec, é um provedor de solução. São pesquisas aplicadas, fazendo com que a gente possa efetivamente ter inovação tecnológica de produto e de processo dentro desse ambiente empresarial de produção e de mudança da realidade, da economia como a gente quer. A Bahia Invest é a nossa empresa de gestão de ativos. É a empresa que atrai investimentos produtivos. É fundamental, então, fazer com que o governo, através do processo de atração de empresas, demonstrando que tipo de marco regulatório, que políticas, que instrumentos legais estão disponíveis, junto com os provedores de solução, para que a gente possa ter efetivamente a alavancagem que nós estamos precisando a partir de agora. Nós já temos o marco, nós já temos pesquisa, nós já temos profissionais habilitados e competentes. Conheço a grande maioria das pessoas que estão aqui nesse auditório de circularmos, debatermos, discutirmos em vários eventos. Quando um de nós não está em presente em algum desses eventos que acontecem ao redor do mundo, a gente sente falta, manda mensagem. Cadê você? Está faltando. Aí tira a foto do grupo, manda. Porque nós já temos esse expertise. Precisamos agora apenas começar a trabalhar de fato para fazer com que isso aconteça. Então, uma das primeiras questões que eu gostaria de fazer, aí puxando para o lado daqui da Bahia Invest do governo, uma das coisas que é fundamental e necessária, e aí o Lacerri está aqui, eu vi a palestra de abertura, mas ainda não pude dar um abraço no meu amigo, uma das discussões fundamentais é como é que nós podemos fazer, Denise, que as políticas públicas construam um ambiente de negócios favorável à decisão empresarial de investimento. A gente sabe da disponibilidade de incentivos fiscais, a gente sabe da disponibilidade de linha de financiamento, o Banco do Nordeste está aqui, mas o que é que falta efetivamente para que
a ação, por exemplo, de agências de desenvolvimento, como é o Bahia Invest, possa construir um ambiente favorável de negócios para sensibilizar o mercado a efetivamente começar a trabalhar essa questão do investimento efetivo no desenvolvimento das cadeias produtivas do hidrogênio. Boa pergunta. Compliquei. Complicou um pouquinho, né? Porque, assim, a Bainvest, ela é uma empresa de economia mista que trabalha com gestão de ativos e projetos para o Estado. A partir de fevereiro desse ano, nós fomos convidados pelo governador a adentrar e assumir a questão de transição energética do Estado. Então, assim, nós não formulamos a política pública, mas esse é o nosso instrumento para que a gente vá lá fora e fale sobre a identidade da Bahia. Então, como fazer isso funcionar? A gente tem que agir, muitas vezes, ouvindo mais e falando menos. A gente tem que saber o que é que está acontecendo lá fora. A gente tem que saber o que é que o mercado está querendo. Né? O que é que a Europa fala de hidrogênio? Qual é a necessidade do mundo e qual é a posição da Bahia nesse processo, nesse latifúndio? Não, então, em relação a isso, o que é o papel da Bainvest? A gente entra como divulgador do que a gente tem e articulador ao mesmo tempo de modificação interna. Né? A gente é aquele agente provocativo. A gente traz e mostra a necessidade das mudanças acontecerem internamente para que a gente continue ainda articulando e adentrando essa economia de forma prática e, enfim, de forma que ela funcione. Porque não adianta você ter um discurso e, quando chega à prática, essa política, esse sistema, esse incentivo não é suficiente. Então, a gente é o grande articulador provocativo do Estado, né, onde a gente tenta trazer essa necessidade, a gente tenta mostrar o que é fazer o paralelo do mundo com o que a gente tem hoje e o que é que a gente precisa melhorar. É claro, a gente precisa ter uma política pública estável que dê segurança jurídica, mas jamais ela pode ser estática. A política, a economia, ela tem que passar segurança, mas não engessar processos. Então, assim, quando precisa de mudança, quando precisa de algum processo, de uma articulação política, ou seja ela de mudança de lei, é nosso papel também mostrar ao Estado o dever de casa que ele precisa fazer. Então, eu acho que é mais ou menos, a gente perpassa o papel da Bainvest por um grande articulador do Estado, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que também trabalha a atração de investimento, e mais um grande provocador de deixar a Bahia na mesma página do que está acontecendo no mundo. Né? Então, é esse o papel, que não é fácil, não, mas é o que a gente tenta fazer da melhor forma. Não sei se eu respondi, mas... A de Delano também, eu fui modificando um questionamento que eu ia fazer a ele, enquanto ele ia apresentando o discurso dele, que foi extremamente completo. É uma verdadeira aula, Delano. Isso, para a gente que é professor, é um sonho ter uma tela desse tamanho para que a gente possa fazer. Eu tenho o prazer de ser professor aqui do MBA e do Sinai Cimatec em hidrogênio. E se eu tivesse uma tela dessa na sala para dar aula para os alunos sobre economia de hidrogênio, seria fantástico. Mas, na sua visão, falando sobre questão de articulações, o papel que o INCITERI pode desenvolver, o que de fato seria necessário no desempenho do papel dessa rede de instituições de ciência e tecnologia que nós temos para apoiar as iniciativas que o setor privado tem? Nós temos representantes de empresas aqui participando do evento, para desenvolvimento de rotas tecnológicas do hidrogênio de baixa emissão de carbono e dos tipos dos combustíveis renováveis sintéticos. Porque aquilo que a gente vem defendendo aqui
é que o Brasil não pode ter uma nova commodity para entrar no mercado internacional. Nós não queremos o novo pau-brasil, nós queremos produtos verdes sendo colocados no mercado a partir do Brasil. Então, o ICITER é uma rede de instituições de apoio e de suporte como provedor de soluções. Como é que nós poderíamos fazer para aproximar mais ainda o setor privado da universidade, para que a gente possa exatamente aprimorar essas rotas, reduzir custos, aumentar a competitividade, melhorar o desenvolvimento de processos, de produtos, para que a gente possa efetivamente começar a deslanchar essa economia de baixo carbono aqui, no Brasil e no Estado. Muito obrigado, Fortuna, pela pergunta. É uma pergunta bem complexa, né? Se eu tivesse essa resposta, eu acho que eu estaria já dirigindo um Mirai, né? Ou estaria já com uma empresa fazendo isso, né? E resolvendo esse problema, porque isso é uma coisa que me incomoda bastante. Mas eu acredito num caminho, né, pautado e mapeado por uma série de instâncias. Por isso que isso não é simples, por isso que é complexo. Porque envolve uma série de articulações. E que articulações são essas? Isso que a gente está vendo aqui, né? Envolvimento do governo com políticas públicas, envolvimento da indústria, das empresas privadas, aqui representadas pelo Senai e também pelos colegas que estão aí nas suas estantes ou aqui sentados assistindo, e as universidades. E o conhecimento, o aprofundamento, o rigor científico que é necessário para que isso avance, né? Então, Roberto, eu acredito muito nessas parcerias, como exemplo, por exemplo, da ANP e da ANEEL, que tem as suas obrigatoriedades de investimento em pesquisa e desenvolvimento, e a gente tem aí respostas como a da Petrobras, por exemplo, como do SEMPES, né, e o pré-sal, né, com muita coisa sendo desenvolvida dentro dessas articulações, né, empresa, governo e universidade. Temos a ANEEL também com muita coisa de energia elétrica desenvolvida e implementada. Então, eu acho que essa tríplice, né, empresas, universidades e governo, é o que faz essa roda girar e essas soluções serem implementadas. E o ICITER, ele entra nessa gestão, digamos assim, nessa articulação, envolvido já com a universidade, envolvido já com o governo, pela FAPESB, por exemplo, né, que podem ser de outros fomentos, é um dos exemplos, né, que é do ICITER, e aí atrair essas empresas, né, que venham buscar essas soluções, ou a gente vai até vocês para explicar ou para definir, para, digamos assim, resolver os gargalos que estejam impedindo, né? Tudo tem um gargalo, tudo tem alguma coisa, um quebra-mola ali, um impeditivo que está impedindo que a tecnologia seja implementada em larga escala. Então, esse é o papel dessa tríplice: resolver esses impedimentos e fazer com que essas tecnologias avancem, e aí avancem no seu TRL e sejam, digamos assim, entregues para a sociedade com sucesso. Essa é a minha visão. Obrigado, Delano. Gerhard, estou na mesma linha. Aí vamos ficar um pouco mais específicos, né? Até para sensibilizar investidores privados que têm interesse nisso. Você fez uma exposição brilhante ali, apresentando uma evolução histórica do conhecimento, de como é que isso foi sendo desenvolvido, como é que a evolução e aprimoramento de tecnologia, de processo. E, no final, deu um tom. E amanhã nós vamos estar fazendo uma visita técnica guiada no Senai Cimatec, para aqueles que para o Cimatec Park, um ônibus que vai estar saindo daqui às 7h30 da manhã, para depois retornar, para conhecer de perto o desenvolvimento que é feito lá, a possibilidade de desenvolvimento de startups, de parcerias e tudo mais. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre os principais projetos que estão em andamento nessa área, no Cimatec, relacionados a essa questão da aplicação do hidrogênio em processos industriais de descarbonização e de desfossilização. Delano, esse é um termo que a gente também concorda muito, porque nós temos que ter preocupação com a cadeia como um todo. Então, nós estamos falando, a gente fala muito de produção,
E eu tenho alguns amigos aqui presentes nesse auditório, onde nós dissemos que muito mais da produção, nós temos que ter um cuidado também específico, né, Fernanda, com a demanda. Quem são os demandantes? Quem vai utilizar? Em que processo? De que forma? Há uma preocupação muito grande com isso, com a questão do uso, da internalização do hidrogênio. Então, uma coisa é a oferta, outra coisa é a aplicação na minha empresa desse hidrogênio dos seus derivados. Então, como é que o Senai Cimatec vem trabalhando nessa linha? Que tipo de avanços já foram feitos? Que tipo de aprimoramentos já foram desenvolvidos? Como é que a gente pode sensibilizar e atrair o setor privado para isso? Obrigado pela pergunta. O Cimatec é um ecossistema de inovação. A palavra é bonita, mas isso envolve várias áreas de atuação. Então, o Cimatec foca no mercado. Esse é o ponto principal. Para isso que ele foi criado. Ele foi criado para apoiar a empresa. E a empresa tem várias dificuldades. De um lado, ela tem que se tornar competitiva. Ser competitiva é diminuir, aumentar o lucro, aumentar a receita e ser competitiva internacionalmente. Exportar. Exportar tecnologia, exportar commodity, serviços, e não somente exportar, como aqui no Brasil também. Então, o Cimatec, verificando que o mercado está necessitando de gente capacitada em hidrogênio, de um lado ela está formando gente. Então, nós já estamos na terceira turma de hidrogênio verde. O de mercado também falou, nós estamos precisando descarbonizar. Então, também temos um novo MBI de descarbonização. Economia circular. Também tem um outro MBI que está sendo criado em economia circular. Veículos elétricos híbridos. Tem um outro curso de especialização em veículos elétricos híbridos. Então, na parte de formação, é muito importante. Porque o que move uma empresa são as pessoas. Do outro ponto, tecnologia. Então, quanto custa implementar uma tecnologia nova numa empresa? O risco é alto. Então, para isso que o Cimatec ajuda as empresas a diminuírem esse risco, desde o ponto de vista, fazer desde o plano, o projeto conceitual, projeto executivo, acompanhar obras. Então, desse ponto, verificar como eu faço essa transição energética, como que eu faço justamente essa modificação de processo. O hidrogênio como hidrogênio é o mesmo hidrogênio, mas qual a impureza que ele pode ter? Isso pode impactar no processo? Qual é o processo de purificação desse hidrogênio? Esses são outros projetos que o Cimatec está trabalhando na descarbonização, na purificação do gás. E na área de armazenamento de hidrogênio, como que eu vou armazenar esse hidrogênio? Vou pressurizar? Quanto gasta de energia para pressurizar esse gás? 700 bar, vou usar 350 bar? Não, vou usar cilindro 200 bar. Quanto que eu vou gastar de energia para isso? Então, o balanço energético é o outro ponto crítico para tudo isso. Que, no final das contas, os números têm que fechar. A conta tem que ser paga. E é justamente isso que o Cimatec está se preparando para poder responder às empresas nessa transição energética de descarbonização e do hidrogênio verde. Maravilha. Eu queria saber da organização do evento, se a gente pode abrir, em função do horário, perguntas para... Vai ter outro painel? Oh, que pena. Eu gostaria tanto de ouvir perguntas que viriam do público, mas, em função do avançado da hora, eu agradeço a presença de vocês aqui nessa mesa. As apresentações foram fantásticas, brilhantes. Eu acho que a gente tentou sensibilizar um pouco a possibilidade de fazer parcerias e articulações entre governo, empresa, universidade. Nós já temos o marco, nós já temos pesquisadores, nós já temos instituições que desenvolveram projetos piloto, pesquisa de bancada, nós já temos tudo nesse país. Precisamos fazer as coisas efetivamente acontecerem agora, para que a gente possa, de fato, começar a caminhar nesse processo de uma economia de baixo carbono no Brasil, de geração de novos negócios. Obrigado a todos pela atenção, obrigado por vocês que participaram da mesa. Foi uma grande honra ter pessoas aqui como vocês apresentando conhecimento e debatendo junto comigo. Obrigado, gente.